sou graduanda em farmácia pela Universidade Federal do Pará e aluna de iniciação científica sob orientação da professora doutora Consuelo e Silva. O título do meu plano de trabalho é Estudo do perfil químico das folhas de costos arábicos. Costos arábicos é uma espécie pertencente à família Costaceae, a qual é composta por 7 gêneros, sendo que Costos é o maior deles. É uma espécie herbácea e nativa da mata. Popularmente é conhecida como canarana, cana do brejo e cana-ficha. Ao lado pode-se observar a figura da espécie, a qual possui uma flor branca que é característica para a identificação. Na medicina popular brasileira, é utilizada para o tratamento de problemas renais, litíase, câncer e inflamação. Contudo, há poucos estudos químicos acerca da espécie. Dessa forma, dispondo da cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao espectrômetro de massas, que fornece informações com alta sensibilidade e seletividade, além de garantir precisão de massa e fragmentos de íons para elucidação estrutural, o presente estudo buscou traçar o perfil químico das folhas de costos arábicos. Para tal, o material vegetal foi coletado no município de Moju, Pará. Foi preparada uma cicata para identificação junto ao herbário Ian da Embrapa, onde a mesma foi identificada e obteve-se um número de registro. Após a coleta, as folhas foram seccionadas, lavadas em água corrente e submetidas à secagem em estufa a 45 graus Celsius até o peso constante. O material seco foi triturado e crivado para obtenção de granulometria de pó semifino. O procedimento de extração a frio foi realizado conforme preconiza a farmacopeia brasileira, ou seja, foi submetido a maceração com álcool etílico grau absoluto e posteriormente obteve-se o extrato bruto. Diante do extrato, foi realizada a extração em fase sólida para a retirada de interferente e logo após a amostra foi inserida em um vaio para a realização da análise via LC-MS no modo de ionização negativa. O método foi ajustado especificamente para a amostra, onde se chegou a um gradiente de 2 a 40% de B, sendo que B era o solvente acetonitrila e A era o solvente água. Para avaliar os dados adquiridos, utilizou-se ferramentas computacionais, como o MZMine, que serviu para tratar os dados brutos e obter uma lista de picos mais concisa. Após isso, utilizou-se o GNPS, que sugere anotações de compostos por meio da comparação de espectros experimentais e de referência disponíveis na biblioteca. Utilizou-se também o Monner-Hense para obter a classificação química da rede molecular da espécie. Diante disso, obteve-se esta rede molecular baseada em MS-MS de costos arábicos. Na parte A está a classificação química conforme superclasses moleculares. A maior classe é representada pelos fenilpropanóides e policetídeos, representada em roxo. A menor delas é pelos lipídios e também em amarelo estão os compostos que não tiveram combinações, não formaram superclasses. Na parte B da figura tem-se as subclasses. Cada nó representa um metabólito, E eles foram agrupados por subclasses que estão representadas em azul pelos ácidos graxos e conjugados, que é a maior delas. Em lilás são os flavonoides glicosilados. Em rosa escuro, os ácidos hidroxinâmicos e derivados. Em verde, ácidos linoleicos e derivados. Em rosa claro, taninos hidrolisáveis. E amarelo, sem combinações. Foram anotados putativamente 8 compostos, sendo que 3 desses estão no cluster dos ácidos graxos e conjugados. Aqui tem-se o ácido pirocatecuico, o ácido 1-decanoidioico e a luteolina.
Por que a luteolina está aqui, sendo que ela é um flavonoide? Ela foi anotada pelo GNPS como sendo este composto e obteve-se também fragmentos que confirmaram essa estrutura. Apesar disso, ela foi agrupada aos ácidos graxos infere-se que foi em virtude da razão massa-carga, que é de 285, o que é muito parecida com a massa de outros compostos presentes nessa subclasse, como 289, 283. Então, infere-se que foi por isso que ela foi agrupada aí, apesar de ser um flavonoide. Mas os outros compostos estão agrupados em subclasses correspondentes à anotação. Esse é o cluster dos flavonoides glicosilados. Pode-se observar que eles têm massa bem maior que a luteolina, né? Em virtude da glicose ligada, e então por isso que ela não foi agrupada aí também, que são só flavonoides glicosilados. Então foram anotados 5 desses, que é a isoquercetina, queiosídeo, campoferol 7-neoespirosídeo, campoferol 3-O-rutinosídeo, campoferol 3-O-glucosil 1,2-aminosídeo. Falando mais especificamente sobre cada um, eles foram listados por ordem de tempo de retenção. Então aqui tem-se os picos 1, 3 e 5, que foram anotados como quimferol 7-neoespirosídeo, quimferol 3-O-glucosil 1,2-aminosídeo e quimferol 3-O-rutinosídeo. Eles têm a massa 593 e são diferenciados pela massa exata, mas são isômeros e apresentaram fragmentos como 285 e 284, que são característicos para o reconhecimento de derivados de quimferol, e os compostos 1 e 5 apresentaram atividades farmacológicas em comum, atividade antioxidante, e também são eliminadores de radicais livres. Outros flavonoides anotados foram a isoquercetina, queiosídeo e a luteolina, sendo que em relação às propriedades farmacológicas pesquisadas na literatura sobre cada um deles, a isoquercetina apresentou propriedade anticâncer e antidiabética, queiosídeo pode atuar no tratamento de doenças cardíacas, e a luteolina possui atividade imunomoduladora e inibe infecções causadas pelo vírus herpes simples 1. Já falando sobre os ácidos graxos, o ácido pirocatecúico foi relatado tendo numerosas funções biológicas, como atividade antioxidante, anti-inflamatória e anti-influenza. Diante dos dados supramencionados, constata-se que as ferramentas computacionais utilizadas foram essenciais para revelar a diversidade química nas folhas de costos arábicos. Foram anotados compostos de interesse farmacológico, como mencionado anteriormente, e isso pode justificar as atividades biológicas relatadas por comunidades tradicionais. Dessa forma, infere-se que a espécie é promissora como planta medicinal e podem ser realizados posteriormente estudos bioguiados a fim de relacionar a estrutura e atividade. Portanto, eu agradeço à Universidade Federal do Pará, ao CNPq, à Propesp, à FAPESP e à SAEST por terem viabilizado a realização deste estudo.